CIMI-Sul tem sua atuação orientada à luz do objetivo geral do CIMI, expresso em seu plano de pastoral, onde missionárias e missionários são chamados a serem testemunhas e anunciar profeticamente a boa nova do reino, a serviço dos projetos de vida dos povos indígenas, denunciando as estruturas de dominação, violência e injustiça, praticando o diálogo intercultural, interreligioso e ecumênico, apoiando as alianças desses povos entre si e com os setores populares para a construção de um mundo para todos e todas, igualitário, democrático, pluricultural e em harmonia com a natureza a caminho do reino definitivo. A presença missionária do CIMI-Sul está assim organizada. No estado do Rio Grande do Sul, contamos com 2 equipes de base, uma com sede na cidade de Frederico Westphalen, no Norte Gaúcho, e outra em Porto Alegre. Em Santa Catarina, na cidade de Chapecó, fica a Secretaria Operativa do Regional e uma equipe de base, além da pastoral indigenista nas dioceses de Chapecó e Joinville. No Paraná, contamos com uma equipe na cidade de Foz do Iguaçu e com trabalho itinerante do Padre Diego. Na megalópole paulista, mais precisamente na cidade de São Paulo, temos uma equipe que atua com os povos indígenas em contexto urbano e com os Guarani do Vale do Ribeira. Trago herança nenhuma, a não ser da minha cor, fruto de amores forçados, violência, o medo e a dor. Avós tirados da terra, escravos... No Norte Gaúcho, território de ocupação tradicional do povo caingangue e região onde o processo de colonização expulsou e usurpou os indígenas de suas terras, nossa atuação tem como prioridade o acompanhamento aos acampamentos, em sua maioria às margens de rodovias, que reivindicam a demarcação de uma parcela de seu território. Buscamos com nossa atuação fortalecer a luta no sentido de garantir o bem viver dessas comunidades. Apoiamos e incentivamos a realização de encontros de lideranças, com momentos formativos e de socialização dos problemas enfrentados por cada comunidade. Auxílio juntamente com a assessoria jurídica do CIMI em diversos processos judiciais que envolvem lideranças e comunidades indígenas. São ações de reintegração de posse, processos criminais e também processos que visam a nulidade de portarias, acompanhamento a diversos momentos de mobilização das comunidades indígenas no Norte Gaúcho. Nesses momentos, eles ocupam rodovias e buscam dar visibilidade às suas demandas. Ainda no Norte Gaúcho, com a solidariedade e apoio do Instituto Irmãs de Santa Cruz, visando a produção de alimentos livres de veneno, apoiamos a construção de hortas para a produção de hortaliças diversas, bem como viabilizamos roçadas de milho, feijão, mandioca, dentre outros produtos para a subsistência das famílias caingangue. Ainda no Rio Grande do Sul, com base em Porto Alegre, o CIMI-Sul acompanha o cotidiano de luta do povo Guarani. O contexto de atuação junto aos Guarani no estado do Rio Grande do Sul é desafiador. Este povo vive a clandestinidade dentro de seu território. São dezenas de acampamentos às margens de rodovias, vivendo em completo abandono e entregues à própria sorte. Nossa presença busca ser apoio, fortalecendo o processo cotidiano de luta pela reconquista do território. A cada dia, a resistência guarani se faz viva, sempre nos acampamentos ou nas retomadas. Outra realidade é a presença caingangue, parte em contexto urbano e outra vivendo em acampamentos. Avós tirados da terra, escravos a trabalhar, ergueram grande riqueza, usados e a vida finda. Único povo mestiço, mãe morena e latina, pátria branca ameríndia, América preta e andina. Legado de tantas vidas, trago no peito e na cor, e o sangue da mestiçagem nas veias de um cantador, e o sangue da mestiçagem nas veias de um cantador. O contexto de lutas dos povos indígenas em Santa Catarina é composto por 3 situações. Os Guarani, que em sua maioria vivem no litoral catarinense, à exceção de 2 comunidades que vivem no oeste, assim como em outros estados, também vivem no exílio de seu território, mesmo estando nele.
São inúmeros acampamentos e retomadas onde o CIMI-Sul se faz presente por meio da Irmã Lourdes. No Vale do Itajaí temos a realidade do povo Xoclém, que busca efetivar a retomada de parte do território. A comunidade enfrenta algumas demandas judiciais, as quais acompanhamos por meio da assessoria jurídica. O Oeste é, em grande parte, território de ocupação tradicional caingangue. Nesse contexto, acompanhamos as reivindicações pela demarcação de parte dos territórios e pelo acesso a políticas públicas. Da mata origem nativa, de tantos chamado de as leis cercaram o chão. No Paraná, a atuação do CIMI-Sul está mais concentrada na região oeste, onde, segundo dados do IBGE, vivem mais de 3.000 Guarani, dos quais algumas famílias são Mibiá e a maioria Avá-Guarani, concentradas basicamente em 2 micro-regiões. O primeiro núcleo está localizado mais ao sul e articula-se politicamente em torno da comunidade Ocoí, localizada no interior do município de São Miguel do Iguaçu. O segundo núcleo étnico localiza-se ao norte, nos municípios de Guaíra e Terra Roxa. A construção da hidrelétrica Itaipu Binacional pode ser considerada um marco nas violações dos direitos das comunidades Guarani em ambas as margens do Rio Paraná, Brasil e Paraguai. Fechadas com portas em 1982, deixou ao menos 36 aldeias extintas no Paraguai e 12 no Brasil. Sua atuação, até o momento, foi de adquirir 2 glebas de terras para os Guarani, algo inexpressivo. É, portanto, uma região de muita violência contra o povo Guarani, comparada apenas ao Mato Grosso do Sul. Nesse contexto, a presença da equipe do CIMI dá-se em diversas visitas às comunidades, em momentos formativos, com os encontros de lideranças, no MPF, na universidade, dentre outros espaços de apoio e de divulgação da luta dos Guarani. Sem terra no velho mundo, pobres cruzaram o mar, buscaram prosperidade, o sonho de um dia voltar. A presença indígena no contexto urbano em São Paulo ocorre a partir da década de 1960. A falta de assistência nas aldeias por parte da FUNAI e conflitos com poceiros fez com que indígenas da região nordeste do país buscassem a capital, instalando-se em comunidades carentes da periferia de São Paulo e também na Grande São Paulo. O trabalho da equipe do CIMI-Sul busca contribuir com espaços de encontro das famílias dos diversos povos e encontros de articulação entre as várias etnias, encontros de formação das lideranças sobre os direitos indígenas, apoio à organização dos indígenas para as demandas específicas de cada povo. Realizamos também encontros com as lideranças dos povos presentes no contexto urbano, com o objetivo de discutir os direitos, os desafios presentes na sociedade dos não indígenas, no acesso às políticas públicas afirmativas e também os espaços de articulação e resistência dos povos indígenas presentes em São Paulo. Ainda na megalópole paulista, mais especificamente na TI Pico do Jaraguá, incentivamos, com o apoio do Instituto das Irmãs de Santa Cruz, o repovoamento com árvores nativas em áreas degradadas e também a proteção de fontes que abastecem a comunidade. Matizes estão incomuns nas outras ou entre si, são ancestrais na memória, vivos presentes em mim. Uma feição de mistura carrego por onde vou, no tom da minha garganta, palavra, grito e louvor. Único povo mestiço, mãe morena e latina, pátria branca ameríndia, América preta e andina. O CIMI-Sul tem priorizado também o aspecto da comunicação e divulgação das lutas e cotidiano dos povos indígenas do regional. Para isso, tem contado com a contribuição e o apoio da Cooperativa Comunicacional Sul, Portal Desacato. São produzidos, além de materiais textuais, programas audiovisuais, como a grande reportagem mensal Vida em Resistência e o JTT Indigenista. Para
Para os povos indígenas, os anciões sempre são pessoas muito respeitadas em suas comunidades, pois são os portadores de muita sabedoria, de ensinamentos e de suas histórias de vida para transmitir aos mais novos. São a base no processo de luta e retomada dos territórios usurpados. Uma índia lá na beira do rio chorando, porque não tem mais a sua terra tão linda, porque perdeu o seu abrigo, a sua pesca, os seus amigos, a sua maneira simples de viver. Uma índia lá na beira do rio chorando, porque não tem mais a sua terra tão linda, porque perdeu o seu abrigo, a sua pesca, os seus amigos, a sua maneira simples de viver. Ai, se eu pudesse, faria voltar tudo de novo, as tribos da felicidade de um povo. Ai, se eu pudesse, faria voltar tudo de novo, as tribos da felicidade de um povo. Uma índia lá na beira do rio chorando, porque não tem mais a sua terra tão linda, porque perdeu o seu abrigo, a sua pesca, os seus amigos, a sua maneira simples de viver.